Fala Dev Pro, Renzo Nutitelli aqui na área. E o seguinte, ó, a aula de hoje vai ser o grifo do encanador, os lápis de cor de um desenhista, o chapéu de um mágico. Enfim, a principal ferramenta de um programador, que é o editor de código, que vai ser por onde nós vamos fazer as nossas mágicas com os programas. Então, vamos à vinheta! Pois é, Dev Pro, se programação tá parecendo mágica para você, porque você não está conseguindo entender o que o seu código deveria fazer, mas não está fazendo, é porque você não tem um acompanhamento de pessoas profissionais te ajudando nessa caminhada. Se você quiser esse acompanhamento, eu deixei o link aqui da comunidade Dev Pro, onde você vai contar com a minha equipe de instrutores com anos de experiência de mercado para te ajudar a chegar muito mais rápido na sua primeira vaga como programador web. Bom, antes de mais nada, eu quero te dizer que um editor de código é como um editor de texto, só que específico para você escrever código. Ele vai te ajudar com diversas funcionalidades que você vai aprender algumas delas aqui durante essa videoaula. Mas eu já quero começar te dizendo que existem vários editores de código. E se você perguntar para vários programadores, cada um vai te responder que existe um editor de código melhor. O importante para você é ficar bom em pelo menos um deles. E eu até recomendo que nesse início você foque em um só. A escolha de editor que eu fiz foi pelo VS Code da Microsoft, que é um editor super potente, leve, ou seja, roda em qualquer computador e pode ser instalável em qualquer sistema operacional que você use, seja Windows, seja Mac, seja Linux. E além disso, esse é o editor mais utilizado da atualidade. Então você sempre vai conseguir ajuda e normalmente as pessoas com quem você vai trabalhar, a maioria delas vai trabalhar com o VS Code. Feitas aqui as justificativas, vamos colocar a mão na massa. Vamos aqui para minha tela e eu vou digitar aqui, olha, VS Code Download no Google. Veja que eu já vou aparecer aqui como primeiro resultado normalmente a página do Visual Studio Code, que a turma chama de VS Code. Eu vou clicar aqui na parte do Visual Code e veja que ele me apresenta justamente opções de instalação para Windows, Linux e Mac, de acordo com a sua plataforma. Escolha aquela que se adeque melhor à plataforma que você está utilizando. Por exemplo, eu estou utilizando o Windows porque a maioria dos programadores iniciantes sabem Windows e não Linux. Por isso, eu vou escolher aqui, olha, a versão de Windows, clicando aqui no botão azul, e ele vai baixar para mim aqui o instalador do VS Code, ele está aqui. O que eu vou fazer? Simplesmente vou clicar aqui no VS Code e seguir aqui com o tutorial. Aceito os termos do acordo, próximo, deixa ele instalar na página padrão, próximo. Aqui ele só está escolhendo se vai colocar no menu iniciar, eu vou deixar ele criar aí uma pasta no menu iniciar. Você pode criar um atalho na área de trabalho, mas eu não gosto disso. E aqui o detalhe para facilitar a nossa vida. Adicione a ação Abrir com Code ao menu de contexto de arquivos do Windows Explorer. Então, marque esta versão aqui, porque vai ficar mais fácil você iniciar os projetos, o que a gente vai fazer aqui no vídeo de hoje até o fim dessa aula. Eu vou marcar a mesma opção aqui embaixo para a gente poder fazer isso também para o contexto de pastas dentro do meu gerente de arquivos do meu sistema operacional, no caso aqui o Windows, mas da mesma forma escolha também para o Mac, escolha também para o Linux. Então, vou clicar aqui em próximo, vou clicar em instalar e vou utilizar aqui a magia da edição de vídeo para você não ficar vendo essa barrinha verde. Mágica da edição de vídeo feita. Então aqui eu posso iniciar o meu Visual Studio Code e ele vai abrir aqui para mim. Só que eu vou fechar e vou te mostrar como normalmente nós vamos utilizar aqui o VS Code. Nas próximas aulas do livro Rumo à Primeira Vaga, nós vamos começar a criar os projetos de software. A gente já fez isso na aula anterior, quando a gente já começou a trabalhar não apenas em um arquivo, mas em dois, criando um arquivo de HTML
em um arquivo de CSS, ao qual este HTML fazia referência. Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, em Documentos, eu estou aqui com as aulas RPV do livro Rumo à Primeira Vaga, e eu vou aqui criar uma pasta chamada de Meu Primeiro Projeto. Então, um projeto de software nada mais é do que um diretório, uma pasta, com diversas outras pastas e arquivos dentro dela. Bom, como a gente instalou o VS Code e marcou aquelas opções de menu contextual, veja aqui então que eu vou clicar com o botão direito do mouse e por conta das opções que a gente marcou de instalação lá do VS Code, pode ser que você tenha que abrir com o VS Code já nesse menu. Se tiver, você pode clicar, mas se acontecer como no meu caso, onde essa opção não está disponível, vem aqui abaixo em mostrar mais opções e veja aqui, olha, abrir com code. É este menu contextual que a gente marcou para ele poder criar. Eu vou clicar aqui nesse botão e veja que ele vai abrir o VS Code, inclusive me perguntando, olha, você confia nos arquivos que foram criados dentro desse projeto ou que serão criados? Então sim, como os arquivos aqui vão ser criados por mim, eu confio neles. Ele está fazendo isso porque rodar código dentro do seu computador tem potencial aí de repente ter software malicioso, mas não é o nosso caso aqui. Então eu vou clicar aqui em Yes, I trust the authors. Sim, eu confio nos autores. Veja, a aula do tio Renzo também é aula de inglês. Então, vamos clicar aqui, não quero instalar isso aqui agora, vou maximizar aqui a tela para você começar a entender o que é esse super editor de código. Quando eu estou trabalhando em projetos, eu vou alternar entre diferentes contextos do que eu quero ver sobre este projeto. Normalmente eu quero ter acesso fácil a todos os arquivos do meu projeto. Do jeito que eu vinha fazendo antes, eu ficava utilizando o Notepad para ficar editando o código e tinha que ficar alternando para o Windows Explorer para mostrar e criar novos arquivos. Então, no meu dia a dia, em que eu vou ter que fazer isso com muita frequência, acabava sendo um processo muito trabalhoso. E é isso que o editor vai nos ajudar. Ele tem esta tela aqui na sua parte central, onde normalmente você vai ficar a maior parte do tempo, que vai ser criando o código dentro de um arquivo específico. Mas quando você quiser navegar nos arquivos do seu projeto, você vai dar foco nessa parte aqui da esquerda, que ele chama de Explorer. Então, na continuação do Rumo à Primeira Vaga depois dessa aula, nós vamos focar em fazer um projeto real de uma página com vários arquivos. Então, eu já estou te mostrando como utilizar o VS Code para dar esses primeiros passos rumo à execução desse exercício. Quando a gente chegar nesse exercício, nós vamos precisar criar um arquivo HTML conectado a um arquivo de CSS. Então a primeira coisa que você precisa aprender é como é que eu crio arquivos aqui dentro do VS Code. Justamente eu vou focar nessa porção aqui da esquerda e veja que ele tem aqui, olha, este menuzinho de novo arquivo. Você pode clicar nele e digitar o que você quiser. Então eu vou colocar aqui, ó, enzo-passo1.html, que vai ser um arquivo que a gente vai criar. Eu vou clicar aqui em Enter e olha o que acontece. Primeiro de tudo, já tem um ícone indicando que esse arquivo aqui é um HTML com esse sinal de menor, maior, que justamente são os sinais que a gente utiliza nas tags HTML. Eu vou utilizar aqui o Ctrl+, ó, para crescer um pouquinho a tela e você conseguir ver os detalhes. Então, uma primeira coisa que o editor de código nos permite fazer é o tal do autocomplete. Esta funcionalidade é sensacional para você digitar menos. Existe um ditado que programador não é um digitador. A gente precisa evitar o número de vezes que a gente precisa digitar. Então, olha aqui que maravilha que é quando eu coloco aqui, olha, HT, olha lá, ele já me deu o que se chama de autocomplete, ele já adivinhou o que eu quero digitar. Por quê? Porque ele sabe que eu estou criando um arquivo HTML. Quando eu digitar Enter, olha só o que acontece. Ele já autocompletou para mim. E quando eu fecho essa tag, veja que ele já criou a tag de fechamento para mim, o que é lindo. E eu ficava sofrendo com isso no Notepad, se você voltar nas aulas anteriores. Veja que coisa linda que quando eu dei o Enter, ele já identou o código aqui para mim, sem eu ter que digitar isso. E isso também era um sofrimento danado nas aulas anteriores, mas que eu passei por quê? Porque ainda não era hora de te ensinar um editor de código, porque muitas vezes as pessoas se assustam com a
complexidade que um editor de código potente como o VS Code tem. Veja que ele é inteligente, olha, se eu digitar aqui Ctrl espaço, ele já consegue, ó, HTML sample, já me dá aqui, inclusive, olha, o corpo do HTML completo, inclusive com doctype que não existia antes, tá? Então eu vou até remover aqui, olha, ele já me deu a base inteira do meu corpo de HTML aqui. Inclusive já com tudo indentado, olha lá, isso aqui do HTML5, colocou o HTML, já criou aqui a tag head, já criou a tag body, e veja que também existe o tal do syntax highlight, que basicamente é um realçador de sintaxe. O negócio tá complicado aí, mas não é não. Simplesmente o que ele vai fazer é pintar aqui pra gente os elementos para ficar mais fácil para um ser humano ler e identificar o que são esses elementos. Veja que as tags HTML, ele pintou aqui de azul, então fica fácil de identificar o que é tag HTML. Veja que os atributos, ele pintou aqui com essa corzinha que parece um azul claro, e o valor dos atributos ele colocou nessa cor laranja. Então isso você vai acostumando com o dia a dia e o seu olho vai ficando treinado. Se você está procurando um atributo, você pela cor já vai conseguir encontrar esse elemento dentro da sua página HTML. Bom, mas eu vou aqui remover o que eu não quero, ó. Shift Del também, atalhos é uma coisa que se usa muito, então olha só, Shift Del, eu removo já a linha inteira, não preciso ficar selecionando a linha que dá lesão por repetição no seu pulso, ó. Shift Del, eu já apago a linha inteira, vou deixar só esse título aí, olha, mas vou apagar todo o resto. Aliás, vou deixar até aqui a parte de CSS porque a gente vai utilizar depois, tá? Então assim você veja que é aqui o grande poder que existe dentro do editor. Uma coisa, quando eu tenho esta bolinha aqui, significa que ele não salvou este arquivo HTML. Se eu utilizar o atalho Ctrl mais S, potencialmente no Mac deve ser Command mais S, eu salvei aqui o meu arquivo. E aí eu posso acessar aqui diretamente. Para abrir esse arquivo, eu vou clicar aqui com o botão direito em cima dele e eu vou clicar aqui em Copy Path. Path é o caminho para esse arquivo aqui. Quando eu faço isso, eu vou vir aqui no navegador que estava aberto aqui com a documentação do VS Code, vou colocar aqui o endereço, vou dar Enter e olha lá que maravilha, ele abriu a minha página com o título aqui, olha, Page Title, que está do inglês, vou colocar aqui para o lado para você conseguir ver, e aqui então eu consigo trabalhar com o meu editor à esquerda e o meu arquivo HTML à direita. Quando eu estou com foco na edição do meu arquivo HTML, eu não preciso ver esta parte daqui. Aqui em cima, olha, tem o botão que você some com essa parte aqui dos arquivos e foca somente nos arquivos que estão abertos. Eu vou diminuir aqui um pouco o foco para a gente conseguir ver melhor. Então, se eu clicar de novo, a telinha aqui aparece. Se eu clicar de novo, ela desaparece aqui com a parte dos meus arquivos. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui só um H1 para colocar um título qualquer. Vou escrever a página aqui Enzo Pascal. E aí, olha, se eu dar o refresh, não está aparecendo na tela porque o arquivo não está salvo. Ó. Lembra da bolinha aqui? Vou clicar aqui no editor, Ctrl S, salvei o arquivo, agora sim eu atualizo e aparece o título que estava aqui. Bom, agora eu já quero criar o arquivo de CSS com o qual a gente vai fazer o nosso projeto da página do Enzo Pascal nas aulas seguintes a essa aqui. Então, olha, venho aqui para mostrar a minha parte de projeto, vou criar aqui um outro arquivo que vai ser Enzo-passo 1 e agora .css. Então veja que o ícone já é diferente para indicar para a gente que a natureza desses arquivos é diferente. Só para testar, vou colocar aqui um seletor H1, veja que ele já me autocompleta. Veja que quando eu abrir as chaves, ele já fechou para mim as chaves aqui. Quando eu dou um Enter, ele já indenta e eu vou mudar aqui, olha, a cor. Veja que ele já me dá autocomplete em todas as propriedades. Então a IDE já vai te ajudar a, inclusive, aprender sobre as propriedades CSS. Olha lá, 2 pontos, ele já colocou para mim um ponto e vírgula. E, inclusive, eu consigo escolher a cor, olha, olhando qual é a cor, inclusive. Se eu colocar aqui, ó, Red, ele me filtra e eu posso dar um Enter e ele escolhe para mim a cor vermelha. Agora, só o que falta é a gente conectar o HTML com o nosso CSS, como a gente já viu em aulas anteriores. Então eu vou entrar aqui no Enzo passo 1, vou, olha, focar no meu HTML, vou vir aqui, olha, Type Style Sheet, Rel Style Sheet,
type text CSS media. Vou deixar aí esse screen, mas vou colocar o quê? Aquele arquivo que eu criei ali agora, que vai ser o... Olha que legal! Ele já sabe que o CSS aqui faz parte, eu não preciso digitar tudo. Tá vendo? Inclusive, ó, se eu colocar a setinha para baixo e para cima, eu consigo escolher qual das duas opções eu quero utilizar. Nesse caso aqui é o CSS. Eu coloco para cima, dou Enter e ele já me ajuda a escrever código. Ou seja, você vai realmente começar a virar um programador e deixar de ser um mero digitador. Bom, vou salvar aqui o meu arquivo, já salvei esse aqui também, vou atualizar a minha página e o título ficou vermelho. Então, DevPro, o editor de código vai nos fornecer várias funcionalidades que parecem mágica para a gente escrever código. Você vai aprender várias dessas mágicas durante essa nossa jornada, durante aqui o curso, mas vai ter uma etapa em que eu vou focar especificamente nas ferramentas de desenvolvimento, entre elas o VS Code. Nesse momento, você já sabe o fundamental de como fazer a gestão do seu projeto, que é clicando aqui na direita, criando os arquivos. Inclusive eu podia apagar aqui, ó, último passo, ó, deletar, eu posso apagar o arquivo aqui, inclusive também. Então eu consigo fazer a gestão dos meus arquivos. Criação de arquivos, remoção de arquivos, criação do meu código aqui dentro do VS Code. Então, a partir deste momento, eu não vou mais utilizar o Notepad, mas sim esta ferramenta para a gente seguir com as nossas aulas aqui, respectivas ao livro Rumo à Primeira Vaga. Agora, se durante a instalação de ferramentas ou até quando você estiver fazendo o projeto você tiver dúvidas, você precisa fazer parte da comunidade DevPro. Lá você vai ter acesso à minha equipe de instrutores profissionais com anos de mercado, onde os problemas que você vai passar, às vezes 1, 2 horas, 3 horas tentando resolver, eles vão te ajudar em 5 minutos com os nossos encontros ao vivo que a gente tem da comunidade. Para você fazer parte, eu deixei link aqui, ó, na descrição desse vídeo. Então, DevPro, até a próxima. Grande abraço.